Euclides. Boa noite, Jan. Boa noite, Euclides. Boa noite, seja bem-vindo. Euclides, beleza. Vou colocar aqui no grupo. Começou. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui. Tá sem o áudio dele, ainda tá sem o áudio dele. Nós vamos abrir já já para ele começar a falar da parte dele, né? Primeiramente, organizar minhas anotações aqui. Eu queria agradecer, tá, Jan? Vou fazer uma breve contextualização do que nós vamos propor hoje aqui, né? E logo eu vou chamar você para tomar a palavra, tá, do assunto. Mas, em primeiro lugar, eu queria já, de antemão, agradecer sua presença aí no nosso convite, tá, para tomar a palavra junto com a gente aqui nessa discussão, né? Eu queria esclarecer para você também que essa é uma disciplina do curso de marketing, né? É a disciplina de marketing político, é um módulo do curso de marketing da faculdade TOP, tá? Então, os nossos alunos aqui estão trabalhando o marketing num bojo geral, mas esse módulo trata especificamente do marketing político, né? E já salientar para você também que no primeiro dia de aula que eu tive com esses alunos, eu abri a postura de, tipo, colocar para eles que a gente não tem partidarismo, nós somos livres para falar do que a gente quiser, para falar da situação, né? Para falar de ideologia. Então, se a gente citar nomes, nós não estamos aqui nessa posição ideológica, nós estamos aqui fazendo análise, né, acadêmica sobre os assuntos, né, e queria trazer também para a turma que nós já vimos, né, e também contextualizar você do que nós vamos, nesse assunto que nós vamos tratar, que o nosso marketing político, a gente já tratou sobre as diferenças entre o marketing governamental e o marketing eleitoral. Nós tratamos também sobre questões ligadas à pesquisa, né, os 4 P's de marketing ligado ao marketing político, né, e, sobretudo, quando a gente vai tratar sobre redes sociais, sobre internet, né, a gente nota que os livros, né, o conteúdo que a gente tem escrito sobre o assunto, ele não é tão atualizado quanto a gente gostaria. Então, eu tomei a iniciativa de convidar você, porque para a gente contextualizar numa forma mais atual, né, desse cenário, né, porque a gente vê que a literatura que a gente tem acesso, ela não tem tanta atualidade assim, as coisas modificam-se muito rapidamente. Então, eu tomei a iniciativa de te trazer aqui para esquentar esse debate, trazer assim uma coisa mais quentinha, né? A gente sabe, eu conheço você, sei que você tem uma experiência bacana, então eu queria abrir a palavra para você, para primeiramente você se apresentar, colocar o seu lugar de fala, né, para o pessoal te legitimar como uma pessoa que está no campo, né? E daí nós vamos fazer um bate-bola aqui, uma coisa não é muito formal, é tudo tranquilo, essa turma é um pessoal muito gente boa, então eu queria que você abrisse o teu microfone aqui para se apresentar e dizer quem é você nesse cenário, né? Quem é você no marketing político, a sua atuação, a sua formação e a sua carreira, para a gente te conhecer, né? Eu já te conheço, assim, brotherzão meu, mas eu queria que a galera também soubesse o chão que a gente está pisando aqui e o teu lugar de fala, tá? Pode assumir aí, brother, para a gente falar com você. Vocês me ouvem bem? Eu te ouço bem. Me ouve... Todo mundo? Eu só quero ver você Bom, aqui. Deixa eu ver se eu te vejo aqui. Deixa eu desfixar minha câmera para mim te ver. Tá legal. Pode falar, Jan. Bom, se todo mundo me ouve bem, meu nome é Jan, né? Como o Adriano falou para vocês, eu sou publicitário de origem, tenho minha formação acadêmica na Universidade Federal de Goiás
E desde logo do começo da minha vida de agência de publicidade, né, em outros mercados que não foram do Tocantins, né, que foram de Brasília, São Paulo e de Goiânia, a maior parte do tempo, então eu resolvi que eu ia trabalhar com marketing político e propaganda eleitoral, né? E fui então, procurei me especializar nisso, fui fazer uma especialização na USP em São Paulo, onde eu fiquei 2 anos, e depois fiz um mestrado em planejamento de cidades para entender um pouco mais de cidades. Bom, essa é a minha trajetória acadêmica. A minha trajetória profissional é de fazer campanha. Então, eu fui moldado dentro das campanhas. Há 15 anos eu trabalho só com campanhas políticas e já trabalhei em campanhas, como no início de todo mundo, em campanhas menores, cidades pequenas, ou candidaturas de vereança, né, os vereadores em cidades maiores, né, mas sempre me dediquei ao trabalho do marketing político, sobretudo na parte de planejamento das campanhas eleitorais, não na área de criação. Então, nas agências de publicidade, a gente tem uma diferença muito grande entre as funções. Tem uma área que é de criação, da criação publicitária, onde tem os redatores, os designers, e outra área que é a área de planejamento, da área de mídia, e essas áreas que cuidam da parte ou de mais proximidade com o cliente ou de um planejamento estratégico da comunicação. E é nessa parte que eu me encaixo. Então, eu fiz campanhas, como eu estava falando, de cidades menores, a prefeito, de vereador, depois eu fui indo para cidades maiores, até ir para coordenar campanhas de governadores. E nessas campanhas de governadores, eu coordenei campanhas em Goiás, Roraima, Tocantins, e também participei da coordenação de uma campanha em São Paulo. Então, assim, essa é um pouco da trajetória que foi construída há 15 anos e que sempre eu sempre digo, quando eu faço a última campanha, eu sempre digo para mim mesmo, é a última que eu faço. Mas aí esse bichinho do marketing político, para quem trabalha, sabe que é só aquele momento de estresse, de campanha, que é uma atividade que exige muito naquele período eleitoral, e depois a gente descansa um pouquinho e volta a pensar já de novo em fazer mais campanha, né? Então essa é um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência na área. Bacana, Jean. Jean, para contextualizar aqui o assunto, eu trouxe aqui algumas anotações para a gente meio que balizar, né, a discussão com o que a gente está vendo na disciplina, etc. e tal, né? O marketing, ele no Brasil, né, em específico, ele sofreu assim o que alguns autores chamam de algumas fases, né? Nós tivemos uma fase pré-moderna, que foi uma fase assim meio corpo a corpo, né? A fase lá do princípio do marketing, né? Que é aquela fase meio Jânio Quadros, meio cabo eleitoral, né? Meio primitiva, né? Chamada de pré-moderna por alguns autores. Nós tivemos uma segunda fase, que é a fase moderna, aonde se profissionalizou um pouco mais a campanha com os veículos de massa, né? Então a gente tem a campanha já projetada na TV, na rádio, né? Os meios de comunicação de massa. Nós temos uma terceira fase, a fase pós-moderna, onde se coloca uma segmentação maior, né, da análise do público, né, a questão de uma análise mais precisa, um impacto maior das pesquisas, né, para você criar bancos de dados, mensagens personalizadas e tal. E o foco da nossa conversa hoje, assim, mais o cerne do nosso discussão, que é essa quarta fase, que é a fase colaborativa, né? Que é essa fase contemporânea, dessa descentralização, né? Que as redes sociais e a internet traz para isso tudo, né? Como você analisa essas 4 fases, assim, e em que momento nós estamos, claro, nós estamos nessa fase... nessa última fase, que é a fase que se dá um enfoque muito grande para as redes sociais, né? Mas qual o seu olhar para essa trajetória aí da política no Brasil e também no mundo, né? Eu acho que nós tivemos 2 grandes fases de ruptura, assim, que foram bem interessantes de analisar. Obviamente que
essas fases, elas são marcadas por incrementos de ferramentas de comunicação, da chegada do marketing de vez, né? O marketing político, como ele é conhecido hoje no Brasil, né? Essa história de ser uma área realmente de profissionais que atuam só especificamente nessa área, ela chegou em 89 com o Collor. A campanha do Collor foi uma ruptura muito grande, não sei é da idade das pessoas que estão aqui, mas o Collor foi quem trouxe um modelo americano, que é onde a gente bebe até hoje, né? Nós, brasileiros e parte do mundo inteiro, bebe do estilo americano de fazer propaganda, de fazer marketing. É a escola a nossa fonte, né? Então o Collor, ele inaugurou essa fase do marketing puro e duro, aquele marketing pelo marketing, ou seja, de pegar uma pessoa, transformar essa pessoa, lidar com as potencialidades da candidatura, utilizar bastante pesquisa qualitativa, utilizar informação, tratar a informação e os meios de comunicação. Então, o Collor, a campanha do Collor, nós podemos dizer que ela inaugurou essa fase no Brasil. Mas de 2000 para frente, nós tivemos uma ruptura que é a chegada da internet com força, né? Em 2000, ele também é um outro ano que eu considero de ruptura muito forte para tudo, porque vale lembrar que quando a gente trabalha com marketing, que é, na sua essência, a capacidade de responder às necessidades do cliente, de responder às necessidades das pessoas, esse conceito, esse cerne do marketing, ele é usado também para a política. Então, quando a política trata dessas necessidades e começa a perceber que para você falar com as pessoas e prender a atenção das pessoas e ser importante, virar referência para essas pessoas, você tem que ter alguma coisa a oferecer a elas. E essa oferta, ela tem que ser muito balizada ou casada com a expectativa, com a vontade. Então é quando essas duas coisas se encontram, você tem uma conexão entre quem fala e quem recebe a mensagem. Só que a partir de 2000, e é engraçado e vale falar isso, a partir de 2000 nós tivemos uma ruptura no eixo da comunicação, porque a partir de 2000, com a chegada substancial da internet, nós tivemos uma ruptura que não é mais quem quer falar que propaga a mensagem. Isso continua acontecendo, mas nós começamos a ter produtores de conteúdo que fogem daquele eixo que era eixo de quem fala com quem recebe a mensagem. A partir de 2000, todo mundo pode falar, todo mundo pode expressar e todo mundo pode ser ouvido. Então, a conexão que era, digamos, simplificadamente, que era quase linear, ela passa a ser em rede, né? Esse é o conceito de rede. As pessoas não precisam mais voltar ao centro e podem ir se comunicando entre si, né? Então, são dois paradigmas que eu considero muito importantes para quem trabalha com comunicação e para quem trabalha com marketing. Sobretudo, Adriano, já vou te passar de novo a palavra aí para a gente continuar, mas sobretudo, quando a gente trabalha com marketing, trabalha com comunicação, nós não podemos esquecer que uma coisa nunca muda. Existe uma variável que nunca vai mudar. Nós sempre estamos falando e tentando moldar essa forma de comunicar, seja pelo conteúdo, seja pela ferramenta, seja pelo meio, no comportamento humano. Então, nós temos que entender de comportamento humano, seja para vender no marketing empresarial e privado, seja no marketing político, para a gente entender como é que esse eleitor, que é o nosso final, é o público final do marketing político, como é que ele pensa, que costumes que ele tem, o que ele está com vontade de ouvir, o que ele está com vontade de fazer, qual que é a expectativa dele em relação à cidade, em relação ao estado, em relação ao bairro, em relação a qualquer coisa. Então, uma coisa nunca pode ser esquecida. Mudam as ferramentas, mudam as formas de comunicar, mudam de tempo em tempo, mudam as necessidades, mas nada muda o comportamento humano. O comportamento humano, e por isso que a gente faz pesquisa, a cada momento, ele precisa ser radiografado. Então, a pesquisa nada mais que é do que um raio-x daquele momento para dizer para a gente, opa, esse cenário se desenha assim. Então, se você quer conversar com essas pessoas, converse
dessa forma, abordando esses assuntos, com essas expectativas, com esses temas, com esse tipo de comportamento, enfim, e por aí vai. É bacana você ter falado isso, Jean, porque vem de encontro o que a gente tem visto aqui. Eu li uns artigos aqui recentemente, né, que falam que é exatamente isso, que o consumidor, ele não é mais um apenas passivo na mensagem, né? E isso você colocou muito bem, e alguns autores chamam de prosumer, que é o consumidor produtor de conteúdo, né? Então, hoje em dia existe uma troca, não é mais uma mensagem que tem um emissor, e aí ele supõe que essa mensagem vai chegar numa pessoa, né, que vai captar aquela mensagem e ter a interpretação que ele espera, né? Então tem ruído no meio, e também esse consumidor, ele deixou de ser passivo, ele vai para as redes sociais, ele reclama, ele apoia, né? Então tornou-se um prosumer, né? E outra coisa que a gente vê também, que alguns autores colocam, que essa vulnerabilidade que existe, né? É uma coisa muito mutante. Então, em algumas campanhas para trás, algumas campanhas que eu já cheguei a trabalhar, inclusive, a gente já tinha, tipo assim, uma espécie de fórmula pronta, né? Tipo assim, ó, o candidato vai chegar aqui, nós vamos criar, aí você separou muito bem que tem a ala da criação e a ala do planejamento, né? Eu transitava nessas áreas, mas aí eu cheguei a pegar campanhas que a gente pegava de uma campanha passada, algumas fórmulas que deram certo, né? E tentava aplicar nesse cenário, né? Alguns desses movimentos deram muito errado, porque as pessoas mudam, né? E uma coisa que você colocou que foi muito interessante é porque a gente está lidando com os seres humanos, né? Que são voláteis, a todo momento está se mudando tudo, né? Os cenários, os desejos, e aí a gente encontra uma paridade com o marketing tradicional, porque se eu tenho um produto, eu tenho, onde existe mercado, existe uma troca, existe alguém propenso a pagar por alguma coisa que ele deseja, né? A gente fez essa relação aqui no marketing político, onde o produto é o candidato, o preço que a pessoa paga, no caso, a moeda que ela paga é o voto dela, e o desejo que ela tem é tipo assim, de que ele o represente, de que aqueles ideais sejam pareios com o que ela pensa, né? Então, isso é volátil, isso é uma coisa que está sempre mudando, né? A gente está vendo os cenários, né, que eles são muito voláteis e muda muito rápido, né? São mudanças assim que ocorrem assim dias, né? Então, se um candidato está bem, a gente não pode mais confiar naquela métrica, o cara está 8 pontos na frente, porque é uma métrica segura, porque tem a pesquisa, tem 4 pontos, né, de para baixo ou para cima, então o candidato está 8 pontos na frente, ele ganha a campanha, não existe mais isso, né? Eu acho que esse é um ponto bem legal de tocar, viu, Adriano, e demais. Por que as pessoas falavam tanto de pesquisa e falavam que não dá tempo mais de mudar? Por que a pesquisa agora me dá a garantia de ter tantos pontos na frente e eu estou sossegado? Porque os meios e a forma de comunicar era outra. Então, hoje, com o WhatsApp, hoje com as redes sociais, não tem nada que perdura. A gente está vivendo numa era de desinformação, de fake news, que às vezes uma fake news, ela destrói uma reputação, ou ela causa dúvidas em quem está no processo eleitoral. Em 3 horas roda um estado inteiro, um Brasil inteiro, em 4, 5 horas roda a notícia de fake news. Então, antes, por que não dava tempo? Porque até o cara fazer um panfleto, até o cara produzir um programa que só ia entrar no outro dia, e que até ia plantar para outro dia já dava chance de resposta, ou de amenizar, ou de fazer uma nota, enfim, isso tudo era muito lento, se a gente comparar com hoje. Então, hoje, a informação ela é instantânea, então a pesquisa ela já não consegue. Hoje a gente fala de monitoramento e não mais de pesquisa, quando a gente quer trabalhar em campanha, ou seja, monitoramento de rede, seja monitoramento de pesquisa. A pesquisa hoje é feita diariamente, não tem mais aquela pesquisa, e aí você daqui 15 dias faz outra pesquisa, ou daqui um mês faz outra pesquisa. Isso não existe mais, né? Claro, nós estamos falando de campanhas que têm recurso para isso. A maioria das campanhas, e é preciso deixar isso também frisado, que a maioria das campanhas não tem esse recurso de fazer pesquisa todo dia, de fazer pesquisa a cada 10 dias. Não, a maioria das campanhas nem faz pesquisa. Se a gente estiver falando de cidade pequena,
sobretudo nos estados mais afastados do eixo do Sudeste, né, Sul, Sudeste, alguma coisa do Nordeste, né, e se a gente sair desse eixo aí, Brasília, né, as campanhas elas têm características ainda um pouco de falta de estrutura. No entanto, falta de estrutura não é confundida com os meios, né? Porque hoje Facebook é de graça, WhatsApp é de graça, enfim, a sua participação em qualquer rede, né, no Instagram, enfim, é tudo de graça, informação vem de graça, né? Informação, se você procurar em blog hoje, você tá aí no Tocantins, Roberto Tum, Kleber Toledo, AF Notícia, Gazeta do Cerrado, é de graça, ninguém cobra para você ter informação, eles ganham de outras formas, com publicidade, mas a informação está ali disponível, então é preciso entender como é que essas coisas estão se ajustando para começar também a tentar lidar com essas coisas ao favor da sua candidatura, né, do seu eu acho que o Adriano caiu, né, conexão, eu vou continuar aqui falando, pessoal, se vocês me ouvem. E o fato é que essas coisas mudaram muito, né, então é preciso estar bem atento. Essa história das campanhas, elas mudam muito, né, mudam muito e muito rápido. Quem imaginou quem imaginou em outubro do ano passado que a gente está vivendo uma situação, ou novembro do ano passado, que a gente está vivendo uma situação como essa, né? Muitos não imaginaram em janeiro, que a gente está vivendo num momento que a gente está, a maioria dentro de casa, tendo aula dessa forma aqui que nós estamos tendo aula, consumindo, eu vi dados hoje, né, de consumo de produtos de compras pela internet, né, que aumentou 60% de compras. Ou seja, será que eu, que estou trabalhando com marketing político, vendo toda essa dinâmica, né, mudando, as pessoas dentro de casa, com medo de sair, com medo de ficar doente, comprando mais online, ficando mais tempo em rede, gastando mais tempo em WhatsApp, se eu estou trabalhando com marketing político, eu tenho que analisar o comportamento. O que é que mudou? Como é que eu vou conseguir conversar com essa pessoa? Como é que eu vou pedir o voto? Será que essa pessoa está arisca? Eu confesso que tem muita coisa que a gente está tentando entender ainda, porque nós estamos passando num momento que, ao mesmo tempo que nós temos todas as ferramentas para comunicar e saber onde é que o cidadão está, né? Ou seja, se eu quiser hoje trabalhar com os recursos que nós temos do Facebook, do Instagram e de outras redes, eu sei exatamente com quem eu vou conversar. É possível fazer isso hoje. A segmentação hoje de anúncio do Facebook, da mensagem, ela é tão perfeita, ela é tão eficaz, que eu sei se eu estou conversando... o que a gente pensava que era segmentar, né, que era segmentar por idade, classe social, sexo, localização, né, tá no bairro tal, ou tá na cidade tal, o que a gente imaginava que era segmentação, algum tipo de gosto, né, o que a gente imaginava que era segmentação, hoje eu sei o que você está falando, eu sei que grupo que está falando sobre futebol, eu sei que grupo que gosta do Corinthians e está falando mal do São Paulo, eu sei que grupo que gosta de comprar chinelo e outro que gosta de comprar, que não gosta de chinelo, que gosta de comprar tênis, enfim, tudo, eu sei quem gosta de Nike, quem gosta de ASICS, eu sei quem gosta, enfim, essa capacidade hoje de segmentação, ela transformou também. Agora, de novo, se eu quero comunicar com essas pessoas, eu preciso primeiro entender como é que elas estão vivendo, que tipo de angústia que ela tem, que tipo de necessidade que ela acha que é mais importante naquele momento, o que é que ela espera para a cidade, quem ela acha que é confiável, quem ela acha que não é confiável. Então, todas essas variáveis, elas nascem, né, e elas são obrigatórias para quem quer trabalhar com marketing político. Diana, mas eu, na campanha que eu vou trabalhar e que eu fui contratado, o candidato já disse para mim que não tem dinheiro para fazer pesquisa. Mas não é só de pesquisa, você tem que ter o mínimo de curiosidade para ir buscar essas informações. Então, assim, é possível também fazer
campanha sem pesquisa, mas é preciso ter informação e saber tratar essa informação. Então, eu na minha cidade, eu posso não ter, lá em Brejinho de Nazaré, a cidade tem lá seus 10 mil habitantes, eu não sei quanto é que tem, mas vamos chutar que é 10 mil habitantes. Será que se eu for para a rua, eu mesmo, como profissional, com mais 2 pessoas que eu confio, e eu sentar num bar, ir numa igreja, ir num restaurante, conversar com algumas pessoas, e falar, cara, o que você está achando disso aqui? Sim, quem que você acha que vai ser candidato? Eu acho que vai ser o fulano. Cara, mas você confia no fulano? O que ele já fez aqui? Então, assim, vá buscar informação, vai estudar a história da cidade, saber o que aconteceu, por que as pessoas falavam mal de um candidato, mal de outro, quem que fez a praça, quem que é considerado o cara que roubou, o outro cara que é super honesto. Então, assim, entender esse cenário é muito interessante para quem vai trabalhar com marketing. Não, você não tem nenhum elemento. Vamos lembrar aqui que o marketing também, e aí dá para transferir tranquilamente para o marketing político, o marketing ele necessita de diferenciação, né, de posicionamento. Então, assim, se eu tenho 2 coisas iguais, como é que eu vou escolher se as 2 coisas são iguais? Então, eu não tenho escolha, eu não tenho variável de escolha. Agora, o trabalho do marketing político é fazer com que esse candidato que eu assessore, para quem eu trabalho, seja diferente do outro. E diferente do outro não é só ser diferente, é ser diferente, mas atender às necessidades que a população naquele momento deseja. Quando eu consigo juntar isso, exato, quando eu consigo juntar isso, é meio caminho andado para ganhar a eleição. Porque eu estou dando a chance do eleitor ver que entre os candidatos o meu é diferente, e ele é diferente porque ele atende o que a minha cidade quer, ou o que a população quer. Agora, também não é simples assim, né? São muitas variáveis, é um jogo bem, bem interessante de jogar, por isso que tanta gente que começa a fazer campanha nunca mais sai, porque é um jogo mesmo de xadrez. Na hora que o bichinho do marketing político morde, a pessoa não consegue mais sarar, né? Não sara mais, não. Eu tenho esse medo também, sabe? E a história, assim, para o pessoal que está escutando e está assistindo, é um negócio que eu sempre gosto de falar, ao contrário de algumas pessoas e alguns profissionais que dizem assim, não, o mercado é ruim, não, tá saturado, não vem não, ou não passa informação, tal. Eu sou bem tranquilo em relação a isso, acho que todo mundo tem o seu espaço e todo mundo cava o seu espaço, mas o mercado do marketing político, sobretudo nessa eleição municipal, ele é um puta do mercado. Os valores já foram maiores, as pessoas pagavam mais, a gente ganhava mais, ok. Mas você imagine o seguinte, nós estamos falando só do Tocantins, nós estamos falando de 139 municípios. Então nós estamos falando, vamos arredondar aqui para fazer conta burra, nós estamos falando de 140 campanhas, cidades. Toda cidade tem 2 campanhas, tem alguém que está no poder e alguém que quer o poder. Então, no mínimo 2, algumas 3, 4, 5, enfim, as maiores tem mais. Mas vamos fechar aqui na conta burra que eu estou fazendo, 2 eleições por cidade. Nós estamos falando de 280 campanhas. Vocês realmente acham que nós temos 280 profissionais de marketing político no Tocantins? Eu arrisco a dizer que talvez no Brasil não tenham 280 especialistas. Né, especialistas que procuraram estudar, que têm segurança no que fazem e tal. Fora isso, quer dizer que você vai coordenar uma campanha na primeira campanha que você fizer? Não. Ou pode ser que sim. Mas o interessante é que você entre nesse mercado, prove desse mercado e veja, pô, gostei, achei legal, é rentável, estou satisfeito com o que eu ganhei, na próxima eu posso cobrar um pouco mais, porque eu já tenho mais experiência e tal, mas é um mercado que ele é um mercado que absorve muita gente e que está aberto ainda para absorver. E é uma grande, tipo assim, demanda de procurar pessoas, igual você falou, especialistas que tenham segurança no que fazem, né? Porque uma coisa que a gente nota é que algumas campanhas para trás, a gente tinha que convencer os candidatos
engajarem no marketing digital, né? Falou, olha, você tem que olhar, você tem que ter um Twitter que tenha, tipo assim, cuidado com o teu Twitter, com o que você coloca, né? Tem até gente que brinca, assim, que tem candidato que você diz, fala assim, ó, eu não trabalho para você, eu trabalho por você, né? E ainda aquela frase, ó, eu trabalho apesar de você, né? Ou seja, você tem que, tipo assim, ficar apagando fogueira que o cara cria, né? Então, tem candidato que realmente ele tem postura muito difícil com as redes sociais, de se posicionar em horas erradas, equivocadas, né? E teve na sua fala também algumas coisas interessantes que, por exemplo, eu queria trazer esse assunto à tona, né? A questão que, hoje em dia, das fake news, né? Há um passado não muito longínquo, a gente tinha até essa estratégia de plantar uma notícia, nem que fosse tipo assim, pega o cara para fingir que não pagou, para falar lá, porque não dava tempo o cara editar um programa para dizer que era mentira, não dava tempo a pessoa se preparar comunicacionalmente, né, para desmentir aquela fake news. Hoje em dia, ela é usada como ferramenta, né? E a nova lei que prevê até prisão, né? Como que você está olhando isso daí? Esse cenário de fake news, a gente já viu que, tipo assim, foi muito utilizado na campanha dos Estados Unidos, né? Que é uma campanha do Trump que foi muito polemizada em cima disso, né? Então, como que você vê? Isso é um perigo, né? Qual que é a tua fala sobre as fake news? Eu acho assim, Adriane e pessoal, a mentira, ela sempre esteve presente no comportamento humano, né? Então, assim, no processo eleitoral, ela também existiu, como você bem disse. Nós tivemos panfleto apócrifo, que era jogado na rua um dia antes da eleição, e aí lá mentia sobre a pesquisa, falava que o candidato tinha roubado não sei o quê, que tinha desistido da campanha naquela noite, porque não aguentou a pressão e tal. Então, tudo era feito para desestabilizar. Depois disso, a gente foi passando por alguns estágios da mentira, né? Até chegar no que a gente chama de desinformação ou fake news, como é mais conhecida. Mas a fake news, para mim, ela tem uma característica que eu considero muito importante para quando a gente trabalha com esse tipo de informação. A fake news, ela diz mais sobre quem propaga do que quem lê. Então, veja só, quando eu vejo num grupo de WhatsApp alguém postar uma notícia que é fake news, ou que é muito absurda, ou que é alguma coisa que foge da realidade, ou foge da normalidade das coisas, na verdade, aquela pessoa está buscando esse tipo de notícia, né, esse tipo de informação, mais para validar o que ela pensa, do que o que ela gostaria que fosse verdade, do que o que realmente é. Eu sou um otimista em relação ao combate à fake news, por uma teoria que pode parecer maluca, mas na minha cabeça faz sentido. Eu acho que as pessoas estão se educando para saber o que é fake news. Então, não é difícil, no meu entendimento, você dentro de um grupo de WhatsApp, você saber quem é aquela pessoa que todo dia propaga uma notícia que é fake news. É carta marcada. Quem é sério, quem publica coisa, quem tem credibilidade para botar uma notícia ou para dar uma opinião, para botar a cara lá e dizer assim, olha, eu não gostei disso, eu achei que isso aí é uma ofensa ao candidato, ou é uma ofensa ao amigo, eu conheço ele. Quando você valida com pessoa com a credibilidade do emissor, de quem está falando, você evita um pouco a fake news. Mas eu acho que nós vamos rapidamente, eu acho que essa eleição de agora, de 2020, vai ser um caos de desinformação e de fake news. Eu acho que nós nunca vamos ver tanta coisa ruim, tanta desinformação, Mas eu, conforme disse, sou um otimista e acho que essa vai ser a última campanha que nós vamos ter um volume tão grande, porque as pessoas não querem mais esse tipo de informação. Né? As pessoas não querem mais a mentira, as pessoas não querem mais esse tratamento do próprio candidato. Então as pessoas vão começar a atribuir a fake news ao candidato.
Não sei se você lembra, Adriano, mas quando a gente via um panfleto apócrifo no chão no dia da eleição, a primeira coisa era o seguinte, a primeira coisa era ver que mensagem que era, né? Você olhava e falava, o fulano desistiu. A segunda coisa era fazer uma análise um pouco mais crítica e dizer o seguinte, isso aqui é coisa do adversário que está falando aqui, que ele diz, o cara não desistiu nada, isso aqui é uma mentira do outro. Às vezes não dava tempo, mas agora dá tempo. Então eu acho que quando a pessoa pegar ali uma notícia falando, vamos falar em nomes aqui que são hipotéticos, né? Mas vou citar uma referência aí do Tocantins. O Siqueira Campos morreu um dia antes da eleição. O Siqueira Campos morreu. E ele disse que antes dele morrer, 1 hora antes dele morrer, ele falou que quem gostasse dele tinha que votar no candidato X. Cara, aquilo ali desmente em 1 hora. Porque é só tirar uma foto do Siqueira ou gravar um vídeo dele abanando e dizendo, olha, eu tô vivo. Então, esse tipo de coisa, eu acho que vai ter ao mesmo tempo que vai ter uma repercussão grande, vai ter muita gente tentando prestar um serviço ao combate à desinformação. Eu já estou vendo o grupo, eu já estou vendo o site que faz isso automaticamente, eu já estou vendo associações, institutos e tal. Há uma mobilização agora na crise do coronavírus, há uma mobilização gigante do jornalismo para dizer o que é desinformação, o que é mentira. Então eu sou um otimista em relação a isso. Eu acho que nós vamos passar uma pandemia de fake news, mas nós vamos aprender muito nessa eleição. Nós vamos aprender muito. Nós já estamos o laboratório já é o coronavírus, já é a crise que nós estamos vivendo. Esse é o laboratório de fake news. Então, assim, eu acho que nós vamos sofrer, mas nós vamos aprender muito, e num futuro bem próximo, assim, nós vamos dar um jeito de exterminar, né? As próprias redes já fazem isso automaticamente, né? Há alguns termos que o Twitter, que o Facebook, que o Instagram já estão proibindo. Tem 2 pontos aí, Jean, que eu gostaria da gente salientar, que você já trouxe, sabe? Que um deles é a questão desse momento de pandemia. E eu vou fazer relação dele com uma situação. Por exemplo, vamos assim pensar um caso hipotético de uma campanha que o cara está tentando uma reeleição, né? E uma campanha de um candidato novo. Há alguns anos atrás, a gente já sabia que, pela métrica da comunicação, quem tem visibilidade sai na frente, né? Que a pessoa que já é conhecida, né? E tal. Com essa crise da pandemia, a gente tem visto que, tipo assim, é um lugar perigoso o cara pensar numa reeleição exatamente pela visibilidade que ele tem. Porque ele já tem um histórico da pessoa mensurar, falar o que ele fez, o que ele está fazendo, né? Em contraposição a alguém novo que apareceu, que ninguém conhece, que o cara chega com outras propostas, né? Então, eu queria ver a sua leitura sobre exatamente esse momento de pandemia, né? E um outro assunto que a gente ia tratar, que você também já trouxe aí, que seria, tipo, a questão da inteligência artificial, né? Dessa leitura de fake news, que já se tem dados que já caem por terra, uma fake news e tal. Então, vamos trazer primeiro, colocar na mesa esse assunto sobre a pandemia, né? O que você vê, assim, trazendo essa questão de uma reeleição com um cara novo, ou colocando algum apontamento que você acha pertinente? Qual que você fala da pandemia para a gente aí no marco? Eu acho que tem um fenômeno super engraçado que ninguém vivenciou, e essa é uma leitura muito pessoal minha, né? Eu não estou falando do que eu li, do que eu estudei. Isso é uma leitura minha mesmo, de anos de estrada, que eu estou contando para vocês agora. Eu acho que o jogo político, eleitoral, ele resetou no momento da pandemia. Então a população, ela não vai mais analisar nada do que o cara fez, ou do prefeito, ou enfim, que foi feito 3 anos e meio para trás. O jogo resetou, e quem está no mandato, quem está na administração, ganhou uma oportunidade muito boa, ou muito favorável, de mostrar serviço, de tomar as medidas que vão ser julgadas em breve, porque a pandemia vai passar, essa fase de isolamento vai passar em breve, as mortes chegam muito rápido, o caos é instalado muito rápido. Então, o gestor que conseguir
com essa oportunidade de mostrar que ele conquistou a confiança, que ele teve pulso, que ele deu resultados em termos de gestão para a população durante esse processo de pandemia, ele vai ser reeleito com tranquilidade. Com tranquilidade. O gestor que patinar, que não conseguir, que for ali, que tiver muitas mortes na cidade, que abriu o comércio e o trem deu errado, e aí ele tem que voltar, e aí ele demitiu um secretário, o negócio piorou, e ele não conseguiu deslanchar essa administração, esse está liquidado. Esse está liquidado. Esse aí a população não vai perdoar. Tem um exemplo que a gente não precisa nem citar o nome, né? A imagem do Brasil no exterior está arranhadíssima com isso. A reputação hoje, eu na minha dissertação, e já volto ali para o outro assunto, mas na minha dissertação de mestrado, eu estudei marcas e marketing de cidades. Então, isso tudo passa pela reputação. E as ações dos gestores, dos nossos governantes, elas ofuscam ou validam essa reputação. Então, hoje, eu escrevi um artigo que deve ser publicado nos próximos dias, artigo de opinião, e não um artigo acadêmico, né? Um artigo de opinião que deve ser publicado nos próximos dias sobre a marca Brasil, a reputação do Brasil nesse momento. O que aconteceu? Mas voltando lá para a nossa história do marketing político em tempos de pandemia, eu acho que esse processo, então, da pandemia, ele deu vida ou não, garantiu ou não a reeleição. Para quem souber lidar com a crise e trouxer resultados, tá reeleito com tranquilidade. Para quem patinar, vai ter muita dificuldade. Agora vamos voltar para outro ponto que é interessante também. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é o seguinte, não tenham dúvidas, zero dúvida, de que ser oposição é muito mais fácil do que ser situação. Se alguém tem a vantagem de ter toda a estrutura para mostrar trabalho, num momento como esse, a crítica é muito mais fácil. Então eu não tenho que provar nada se eu sou oposição. Eu só tenho que criticar. Eu só tenho que dizer o seguinte, por que não fez hospital de campanha? Tá morrendo gente. Por que não tomou aquela situação ali? Por que não abriu o comércio? Por que não fechou o comércio? Então tudo que começar a dar errado, eu tenho um álibi perfeito para criticar. Difícil nesse momento é estar lá gerindo. Então, gerir o município numa pandemia, porque não tem ninguém que pode afirmar, eu duvido que alguém fale assim, não, eu tenho experiência em pandemia. Quem é que tem experiência em pandemia? Quem é que já viveu uma pandemia? Ainda que tivesse vivido uma pandemia, não era gestor. E não tinha essa proporção, né? Não tinha essa proporção, então é uma bobagem. Alguém falar, não sei o quê, isso aí eu tenho experiência. Tenho experiência nada, é um momento novo. Então é um momento que é muito difícil de você avaliar. Agora, quem é cidadão e quem é eleitor também não está preocupado com isso. Eu elegi alguém. Eu quero saber se esse meu representante ele tem condições de, em situações adversas, responder. E a população é muito sábia. Ela sabe que tem coisas que não dá para fazer. Né? Ah, vai evitar todas as mortes? Não, é impossível. Está todo mundo morrendo no mundo inteiro. Agora, o cuidado, o carinho, a gestão do dinheiro, como é que eu estou fazendo isso? Se eu estou indo de lá, ou se eu estou ficando no Twitter, prefeito de Twitter, ou se eu estou... O que eu estou fazendo? Né? As pessoas sentem essa confiança de dizer, olha, não deu, mas eu sei que tentou. Então, a crise, assim, quando começou, eu tenho alguns clientes que eu atendo, quando começou eu tive duas situações opostas. Um candidato que não tinha feito nada, ninguém conhecia, tinha assumido um mandato que ninguém sabia o que ele estava fazendo, tinha 3 anos e meio que o cara, enfim, ninguém sabia qual que era a vida do cara, o que ele fazia pela cidade. Quando começou a crise, um pouquinho antes da crise, a gente conversou e ele falou assim, não, eu quero ser candidato à reeleição, então eu queria um trabalho seu. Quando eu vi a pesquisa, eu falei assim, meu Deus do céu, não tem nada para fazer aqui. Muito complicada essa reeleição dele. Né? Quando a crise chegou, ele ganhou sobrevida. Ele começou a atuar, começou a mostrar que ele estava vendo, e hoje está com quase 70% de aprovação. Então, quer dizer, e o outro
tinha feito um monte de coisa, tinha arrumado a cidade, deixado a cidade bonita, financeiramente a cidade estava pronta para arrumar mais recurso, para poder pedir empréstimo, para poder fazer obra, para fazer não sei o quê, redondinha, bonita a cidade, mas as decisões foram completamente equivocadas, fora de qualquer parâmetro que a gente, quer dizer, nós vimos alguns parâmetros também ruins, né? Mas assim, decisões tomadas que só pioraram a situação da cidade. E aí o eleitor faz comparação. Então, se eu estou aqui com a minha cidade no caos e 3 cidades perto que estão boas, quer dizer, tem alguma coisa errada com a minha. Né? Verdade. O meu gestor tá indo mal. Por que as outras estão bem? Ou ao contrário. Um Pô, ponto dessa sua fala que eu achei interessantíssimo, Jean, é essa postura de desdenhar da capacidade intelectiva do eleitor, né? Tem muito gestor que fala, não, a gente vai dizer isso aqui, vamos fazer um plano assim, que nós vamos ganhar, e depois o cara não faz nada, né? E realmente, essa sua leitura, eu concordo com você, que ela faz todo sentido, né? A questão da pandemia, ela trouxe realmente uma oportunidade do cara mostrar a cara de que ele está fazendo, né? Quem é ele agora, né? Na adversidade que ele tem a oportunidade de mostrar realmente a cara dele, né? E daí e ofuscou, né, Adriano? Só para complementar, ofuscou muito quem não tem esse lugar disponibilizado pelos meios de comunicação. Então vamos lá. Eu sou prefeito, eu tenho o dever de fazer a gestão da cidade. Os meios de comunicação, eles querem saber o que eu estou fazendo. Então, a política eleitoral nesse período, ela deu uma achatada. Ninguém quer ouvir agora o que o adversário lá, que não é nada, ele é só adversário, ninguém quer escutar ele. Esses candidatos, pré-candidatos, adversários, eles estão se valendo muito das próprias redes sociais, que é o que a gente estava falando ali antes, né? Só para a gente contextualizar. Esses pré-candidatos de oposição, eles se valem do que foi construído em termos de rede social, né? De mensagem que eles têm, esse grupo que eles têm, que são os seguidores dele, e eles falam para essas pessoas, mas esses candidatos estão com muita pouca visibilidade. Né? Vamos lá no cenário palmense, por exemplo, quem é que fala hoje na televisão? Quem é que tem espaço hoje na televisão? Há quanto tempo vocês não enxergam alguém que é candidato de oposição num programa de TV falando sobre pandemia? Ninguém quer escutar esse cara. A imprensa não quer escutar. Então, o holofote todo da imprensa hoje é pandemia. E quem é responsável por combater a pandemia? É o gestor. Então é só o gestor que está tendo a oportunidade. Agora, essa oportunidade ela pode ser boa ou pode ser ruim. Se o cara for bom e gerir certo e fizer coisas que agradem, ele tem uma puta de uma visibilidade positiva. Se ele é omisso, se ele não consegue gerir, se ele não consegue, pá, esquece, vai ser cobrado. Vai ser é verdade, cobrado. é verdade, vai ser fritado, Vai né? ser fritado. Vai ser fritado. E a questão da inteligência artificial, Jean, a gente tem visto que, tipo assim, a tecnologia tem dado um salto, né? Algumas leituras que eu tenho feito, o próprio Yuval Harari, né, que traz essa questão, a questão da internet, aqueles autores, aqui eu tenho até o livro aqui, que fala o futuro da internet, né, dessa governabilidade, da transparência, né, e a questão da inteligência artificial entrando nesse contexto aí. Como que você faz essa leitura desse cenário apocalíptico aí, meio Black Mirror da coisa, sabe? Bom, eu tenho uma visitante aqui que às vezes ela quer estudar também. A minha tava raspando aqui, a minha cadelinha tava raspando aqui também, minha canela. Olha só, eu acho assim, cada eleição eu vejo que nós temos muita ferramenta, muita tecnologia envolvida, e nós temos cada vez mais condição de usar essa tecnologia para chegar no objetivo final que a gente tem, né, de conversar com o eleitor, de levar informação a esse eleitor.
e transformar esse cara que era um simples eleitor em alguém que tem conteúdo suficiente para ser, digamos, né, um advogado da nossa campanha. Então, essa transição de fazer com que a pessoa tenha a informação e passe, depois de ter a informação, de ser um simpatizante, depois de ser um simpatizante, de ser um mobilizador, esse é um dos grandes segredos que a inteligência artificial, né, ela ajuda. Porque o que é a inteligência artificial? Ela nada mais é do que uma leitura com muita informação, o tratamento dessa informação vai te corrigir ou te dar alguns caminhos para que essa conexão seja feita. Então, eu acredito de verdade que nós vamos ter um avanço, sobretudo na quantidade de pessoas atingidas com mensagens corretas para elas, né? Então, eu já vi alguns programas e vi algumas coisas que estão já apresentando para a gente que trabalha na área, de coisas bem legais, assim, de coisas que a pessoa entra no site do candidato, ou entra na rede social do candidato. Ali já aparece um robô, e nem todo robô é ruim, né? A gente tem que desmistificar isso um pouco também, mas aparece um robozinho ali e pergunta, você está entrando, é a primeira vez que você entra? Você já é nosso apoiador? Sim, não, não. E você gostaria de receber nosso material? Você gostaria de transformar a sua página no Facebook na página do nosso candidato? Vamos colocar um avatarzinho, não sei o que e tal, e vai dando esses caminhos. Agora, eu acho que isso é um catalisador de um monte de coisas legais que dá para fazer. O que não substitui de forma alguma é que a inteligência artificial não é a inteligência humana. A inteligência humana é quem determina, quem faz o planejamento, quem traça as estratégias, e a inteligência artificial vai potencializar isso para mais gente. Então só não pode ter essa confusão de conceitual, de achar que a inteligência artificial inventa coisa. Não, a inteligência artificial não inventa nada. Ela segue uma programação. Agora, vai potencializar o número de contato, o número de mensagem, a forma de atingir, a padronização dos comportamentos. Isso Agora, ainda, acho eu, ainda muito inacessível para esse mundo de campanhas que nós estamos falando, que não são as campanhas das capitais, das cidades com mais de 200 mil habitantes, tal. Ainda eu acho que um pouco inacessível. Nós vamos ver nessa campanha mais case de sucesso de uso de inteligência artificial do que o próprio uso da inteligência artificial, né? Assim, como dizem lá em Portugal, eu acho que a maioria das campanhas ainda vai ser feita na pata, né? Eles falam, não, isso é feito na pata, é feito à mão, braçal, né? Então eu acho que ainda nós vamos ver muita coisa assim de segmentação feita assim, eu tenho que segmentar. A inteligência artificial já segmentaria isso para você, né? Na busca do lead ali, ela vai buscando e tal, vai fazendo conexões e acha ali, fala com esse tipo de eleitor aqui, eu separei esses 100 aqui que estão indecisos. Eu acho que nós vamos fazer ainda muito na pata, ou seja, nós vamos ter que ir buscando, vi naquele grupo ali que aquele cara está indeciso, não, passa por esse do grupo aqui e alguém liga para ele. Eu vi esse aqui que ele não colocou, ele é do nosso grupo, mas não colocou no Facebook dele o número X do candidato. Fala com ele lá aí alguém vai liga, alguém fala pela internet. Então, assim, eu acho que a inteligência, por isso que eu digo que a inteligência humana, ela é quem determina as estratégias. A inteligência artificial, ela potencializa a estratégia que foi encomendada. Eu acho que ainda não vai ser o momento nas nossas campanhas da inteligência artificial de forma bem agressiva. Talvez na próxima, de governo. Aí eu acho que já vai estar bem mais popularizado, vai estar mais barato, vai estar mais acessível. Uhum. Eu faço a leitura também, porque ainda é muito recente tudo isso, né? Eu acredito também que vão haver cases, de alguns cases de sucesso que venham utilizar ela, né? Principalmente nessa questão da segmentação. Mas eu ainda tenho, tipo assim, a sensação de que, e a convicção de que se você tem dados e você não souber lidar com esses dados, de nada adianta ter esses dados, né? O que é uma pesquisa, você ter números
se você não souber dar interpretações para esses números, né? Então, como que você pode ter a melhor segmentação feita por uma inteligência artificial, mas você ainda tem que ter a sensibilidade de como que você tratar aqueles 100 que foram separados, né? Pela essa inteligência artificial. Então, eu acho que ela vai existir, eu já vejo, tipo assim, uma probabilidade já maior dela estar presente nesses pleitos aí vigentes, né? Mas eu ainda acho que vai ser de patada também, como o pessoal em Portugal coloca, né? Porque ainda existe a sensibilidade humana que tem que escolher, que tem que... a inteligência emocional, que é isso que a inteligência artificial ela não vai conseguir com algoritmos, né? Vou te dar um exemplo que é um exemplo aí do Tocantins. Eu fui fazer campanha aí, naquela campanha que vocês bem lembram, na campanha extemporânea, né? Naquela campanha que foi atípica aí, que teve uma eleição em junho, né? Eu morava em Portugal e fui contratado para fazer a campanha de um candidato que eu não conhecia e nunca tinha ouvido falar, que foi o candidato Marlon Reis, que fez uma candidatura ao governo do estado. O Marlon, ele, quando a gente fez essa primeira campanha dele, ele era um cara totalmente desconhecido no Tocantins, né? Ele era um cara que tinha 1% ou 0,5% de intenção de voto. Quando a gente chegou, a primeira pesquisa que a gente fez foi de 0,5%, ou vamos lá, 1%. Nós só tínhamos internet para trabalhar. Era o único recurso que a gente tinha. E nós começamos a trabalhar e essa campanha durou 40 dias. E de 1% ele foi para quase 10%. Mas uma ação, só para ilustrar, por isso que eu lembrei, uma ação que a gente fez para ilustrar essa história da inteligência artificial e fazer na pata, foi que quando faltava mais ou menos 4 dias para o dia da eleição, que se eu não estou enganado aqui na minha memória, foi dia 3 de junho, eu disse o seguinte, vamos gravar, vamos segmentar os grupos de WhatsApp que existem em Palmas. E nós vamos fazer essa ação só em Palmas. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a mapear por amigos, simpatizantes da campanha, filiados ao partido, enfim. Quais eram os grupos que tinham mais de 100 pessoas, 80 pessoas. Então, começou a aparecer grupo assim, torcida organizada do Fla Palmas, torcida organizada do Flamengo em Palmas, tinha um grupo de WhatsApp. Grupo do Parapente de Palmas, 50 pessoas, 80 pessoas. Grupo dos funcionários do HGP, grupo dos bancários do Banco do Brasil e tal. E aí o que a gente começou a fazer? Começou a pegar esses grupos e gravava vídeo assim, do celular mesmo. Gravava vídeo, ele gravando, como se fosse uma gravação em selfie, gravando o seguinte: alô, torcida do Flamengo aí de Palmas, o grupo da Fla Palmas, todo mundo beleza aí no grupo? Eu sou corintiano, não gosto do Flamengo, não. Mas eu estou vindo aqui para falar de alguma coisa que é mais séria do que time de futebol, é para falar de política. Então, se você não tem candidato ainda, me dá uma chance. Eu sou o Marlon Reis, o autor da Lei da Ficha Limpa, e eu quero fazer um estado melhor para você, tal. Então, o cara entrava dentro do grupo. A gente tinha sempre uma pessoa nesses grupos que colocava o vídeo dentro. Nós fizemos isso com mais ou menos uns 800 grupos, em 3 dias, ou 4 dias. O resultado foi excelente, excelente, porque teve segmentação. Porque eu não estou falando para todo mundo, porque eu estou falando para aquele grupo de 80 pessoas, de 100 pessoas, de 150 pessoas. Então, esse tipo de estratégia, se fosse com uma inteligência artificial, isso era feito em 1 hora. Agora, quando é na pata, e na maioria das vezes vai ser, né, ainda vai ser, tem que ter criatividade, tem que ter vontade de fazer as coisas, acreditar, e se não der certo, não deu. É claro que numa mensagem dessa não tem nenhum risco para a campanha de você enviar uma mensagem que cause uma repercussão negativa. A repercussão negativa de um tipo de mensagem dessa é alguém falar assim, não gostei, pô. O cara é corintiano, vem falar aqui de um grupo flamenguista, que nada, vai sair daqui. Esse é o prejuízo, né? Mas ninguém vai falar, porra, esse cara aí é um ladrão. Quer dizer, por quê?
Então, assim, tem que medir o tamanho, toda ação tem uma reação, medir e acreditar e fazer. Porque campanha também, se você não arriscar, a não ser que você esteja lá, seu candidato esteja lá com 80%, e você tem que manter a campanha. Aí você não vai para debate, não faz live. O povo te quer. Agora, se você tem 10% e precisa ir para 20%, se você tem 5% e precisa ir para 17%, meu amigo, se você não arriscar, não sai do lugar. faz lugar. É aquela história do posicionamento que a gente estava falando. Ou você se destaca, ou então você vai ser mais um e vai acabar a campanha, e depois de 45 dias de campanha, você foi legal. Mas ninguém lembrou e você não ganhou. E tem aquela coisa ainda, Jean, do pessoal participar de uma campanha só para construir um nome para um pleito possível, né? Sei lá na frente, né? Tem, eu acho que assim, eu sempre digo isso, quando eu sou contratado para assessorar, né, para fazer campanha, eu sempre, depois de um tempo, você bate o olho numa pesquisa qualitativa, numa pesquisa quantitativa, cruza aqueles dados, aquelas informações, você sabe até onde você vai. Né? Então eu sou muito transparente com quem é cliente. Eu digo o seguinte, olha, nessa situação aqui, nós podemos chegar ali, até ali, mas não vai mais do que ali. Né? Ou então não, aqui, nossa senhora, você tem 3%, mas a qualitativa aqui está dizendo que o povo, é só a gente mostrar quem é você, que o povo vai falar, opa, peraí, que a gente quer é esse cara aqui. E aí a chance potencial é grande, né? Então, assim, tem muitas variáveis que você analisa, né? Eu gosto de analisar uma para mim que é fundamental, eu gosto de analisar potencial de crescimento. Né? Então, o candidato que tem potencial de crescimento, ele tem chance de subir rápido, subir devagar, subir constante, mas ele tem chance de subir. E isso é embasado mais na qualitativa, né, Jean? E a quantitativa, ela também te diz isso. Por exemplo, se eu tenho, eu vou fazer uma suposição aqui, né? Então eu tenho 5% de voto, de intenção de voto. Eu tenho 5%, mas ninguém me conhece. 95% da população não sabe quem eu sou. Esse 5% que vota em mim, ele é daqueles 5% que faltam, que já me conhecem, correto? Se eu tenho 5% que me conhece e os 5% votam em mim, quer dizer, grossamente falando, quer dizer que quem me conhece vota em mim. Então, se eu tenho 95% que não me conhece, o que eu tenho que fazer é me tornar conhecido, porque aí eu vou atingir. Agora, se eu tenho 20% de intenção de voto e 100% da população me conhece, quer dizer que cada 10 pessoas que me conhecem, só 2 votam em mim. É muito ruim, porque eu não tenho para onde crescer. Todo mundo já me conhece, eu tenho 20%, dali eu fico. Então, essa variável, para mim, é muito importante quando eu vou começar a campanha. Então, aí em Palmas é cheio disso, é cheio de candidato que fica nos 25%, eu brinco, é o candidato 25%. Você pega o cara, você pode fazer qualquer pesquisa, o cara tem 25%. Aí o povo fala assim, esse candidato é forte, já começa com 25%. Mas é uma raposa velha que todo mundo já conhece, entendeu? Então você pode falar 10 mil coisas pro cara. Não, e você vai falar o quê se todo mundo já conhece? Aí em Palmas é cheio disso, cheio. Eu poderia citar 10 nomes aqui de quem vai ser candidato aí a prefeito. Não tem nenhum. Uma outra pergunta que eu tenho, Jean, que é uma pergunta já pessoal minha, que tipo assim, nesse cenário atual que a gente tem, né, o candidato ele se vale muito dessa pesquisa qualitativa também, né, que é os grupos focais, que é aquelas reuniões que ele fazia na empresa tal, que ele vai mesmo para o meio do povo para saber ter respostas, né, qualitativas de como que ele está a posição, do que o pessoal quer, para ele ter essa percepção, essa linguagem verbal, né, essa linguagem não verbal, de uma pessoa reclamando, de um gesto, do tal. Agora está mais difícil o cara conseguir isso, né? Como que vai ser a postura, então, nessa campanha agora de 2020, para o cara conseguir esses dados qualitativos? Adriano, eu falei curiosamente, eu falei hoje com o pessoal do Datafolha, lá de São Paulo.
Hoje eu liguei lá e falei com a Elaine, que é quem me atende lá. Eles estão fazendo pesquisa só por telefone. Eu, como profissional de marketing, não contrato uma pesquisa qualitativa por telefone. Impossível, na minha cabeça. Impossível. A pessoa tá respondendo lá, não tá nem Tá aí pra você. respondendo por telefone, eu não tô vendo o que esse cara tá fazendo, que careta que ele tá fazendo, se ele quer responder, se ele desligou, se ele caiu, se ele tá respondendo só por responder, ou se ele desligou e a pessoa do instituto me falou que ela tentou mais 2 vezes e não conseguiu, o cara não atendeu. Isso aí são muitas características, por isso que quando a gente faz pesquisa qualitativa de grupo focal, eu, profissionalmente, gosto de ir, mas não gosto de ir lá para ficar dentro da sala, porque também causa viés. Eu gosto de ir para ficar, a gente geralmente faz, quando é possível, em sala que a gente chama de sala espelho, né? Que você está ali dentro de uma sala, mas tem um espelho, que é um vidro espelhado. Tipo filme de interrogatório. Só você consegue ver, né? E a pessoa não te vê. A leitura corporal da pessoa. Porque depois, na qualitativa, não sei se todo mundo aqui já teve oportunidade, mas quando o instituto, né, o pesquisador é bom, o relatório, ele vem, obviamente, das coisas que foram postas na mesa e perguntadas, mas também vem um relatório dessa experiência não verbal, né? E ali, quando é bem detalhado, você vê que, quando tocou naquele assunto, ninguém falou, mas o silêncio é uma puta de uma resposta. Quando você está num grupo focal e você pergunta alguma coisa e fala assim, vocês acham que fulano de tal, ele rouba mesmo? E todo mundo fica calado, é um puta de um sinal. Quer dizer, não teve ninguém que defendeu? Então as pessoas assumiram que aquilo ali é uma verdade. Então tem medo naquilo ali? Tem medo de falar? O assunto é complicado. Então, quer dizer, quando o pesquisador é bom, o analista é bom, ele relata essas coisas também. Ele relata ali, olha, no assunto tal, houve constrangimento, né? Houve caretas de desaprovação. Então, assim, só para a gente brincar aí, eu gosto de brincar com essa história também, que eu vi no Tocantins, quando fiz uma campanha aí. Uma vez fizeram uma pergunta dessas, estilo constrangedora, e não teve resposta, mas teve aquele som. Quer dizer, diz muita coisa. Para quem está habituado a fazer pesquisa, se fosse em São Paulo é uma coisa, mas se for do tocantinense, do maranhense, do piauiense, do paraense, é uma desaprovação terrível. Né? Tipo assim, tá bom. É irônico, né? Tá bom, então. Assim, vamos supor, né? Você acredita que ele é um homem honesto? Então, assim, é preciso entender esses sinais, né? Comportamentais. Você acredita que ele é um homem honesto? Você tá aprovando, tá fazendo, se é. Então, assim, eu estou muito curioso, e volto no assunto aqui, que a gente estava falando da pesquisa, eu estou muito curioso para saber qual é o formato e a metodologia que vai ser usada para entregar a pesquisa qualitativa nessa eleição. Porque as pessoas não vão sair de casa para ir num grupo de pesquisa qualitativa. É por isso que eu te perguntei, porque eu fiquei curioso também, né? Como é que vai ser feito? Eu acho grande. Eu tenho uma suposição, né? Porque a pesquisa qualitativa ela tem vários formatos. Então, ela pode ser o grupo focal e pode ser, por exemplo, entrevista em profundidade. Entrevista em profundidade ela não é de grupo, mas eu escolho algumas pessoas que eu quero saber, né, com o perfil que eu quero entrevistar, para saber, por exemplo, eu quero saber o que o empresário de Palmas está achando do isolamento. Então, se eu medir quantitativamente, eu vou só saber o seguinte: 60% é a favor de isolamento e 40% é contra o isolamento. Eu posso tomar essa decisão de ser a favor de isolamento baseado nesses números? Eu não tomaria, porque eu não sei porquê. A qualitativa é que te entrega o porquê. Então, você só me dizer que o cara é a favor ou contra, imagina se der 50%. Piorou. 50% é a favor e 50% é contra.
Mas eu tenho que saber por que que é contra e por que que é a favor. Eu vou dar um outro exemplo de pesquisa que é bem interessante. Eu fui fazer uma pesquisa uma vez e fui só na quantitativa, era o que tinha para fazer. E aí, nesse lugar, quando a gente perguntou assim, qual é o principal problema da cidade? Segurança e violência apareceu assim com quase 70%. Depois vinha saúde com 40% e tal, não sei o quê. Mas sim, 70% era múltipla escolha, então 70% considerava que a segurança e a violência da cidade era somada com droga e com não sei o quê, tal. Então a questão da segurança era o ponto principal daquela cidade. E aí, quando eu fui conversar com o pessoal da campanha, eu falei assim, gente, eu não estou seguro de ficar nessa pauta aqui da segurança só, não. Não, mas está falando aí 70%. Eu falei, gente, qual é o tipo de segurança que essa pessoa quer? E aí, cara, eu fui conversar com o povo, eu fui pro campo, eu falei assim, cara, eu não vou tomar essa decisão com um número. O número é frio. O número é aquele número e pronto. E eu comecei a conversar, fui no restaurante, fui no hotel que eu tava, conversei com o recepcionista, fui conversar com o empresário, fui conversar depois num campo de futebol, assistir o jogo, depois que acabou o jogo, eu fiquei ali, tipo, tô passando uns dias na cidade aí, vim ver, vocês jogam bem, não sei o que, tal, mas vem cá, vocês jogam bola aí, vocês não têm medo não de alguém assaltar vocês, alguma coisa? Pô, não, aqui ninguém assalta ninguém, tá doido, não sei o quê. O cara do hotel falou, não, aqui o máximo que tem aqui de violência é uns meninos que ficam ali na praça fumando uma maconha e tal, e é isso que tem. Então, assim, que violência que é essa? Aí, cara, eu fui começar a entender que a violência estava muito mais ligada aos pais que tinham preocupação de levar os filhos, às vezes, à noite no colégio e voltar, porque não tinha iluminação. Então, o problema de violência que o pessoal se sentia inseguro era iluminação. Que era estrutural, não era Estrutural. basicamente Então, não é violência. É problema de estrutura, infraestrutura. Né? Então, se eu falasse assim, para dizer o seguinte, para dizer que eu posso correr um risco muito grande quando eu não analiso bem, de dizer que a violência vai acabar, que não sei o quê, que não sei o quê, e se eu dissesse só o seguinte, eu vou botar iluminação em toda a cidade e cuidar para que tenha videocâmera, né, que tenha câmeras de videossegurança e tal, pronto, estava resolvido. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com essas coisas, né? A informação é o ouro hoje para tudo, né? Para tudo. Para quem está trabalhando com marketing, que é a realidade nossa aqui, desse grupo de discussão aqui, sobretudo, não é só o marketing político, né? Hoje tudo é informação, a gente vende informação. Hoje informação é mais caro de qualquer outra coisa. Se vendem bancos de imagem, né? Big Data tá bombando. Jean, eu não quero, tipo assim, tomando assim a ideia da prudência do tempo que a gente já tá, né? Você como um convidado, assim, eu não quero ser, assim, ficar esticando para que a gente está usando você como um convidado aqui, né? Eu queria abrir também um espaço para que os alunos pudessem expor, se alguém tiver alguma indagação aí, né, para participar, o que vocês acharam? Quero, tipo assim, que haja uma troca agora com a galera tá meio hepática aqui, né? E a gente está trocando. Não, eu vejo que o papo está tão bom, né? Que eu acredito que eles também estejam pensando assim. Ou né, dormiram, né? que são apontamentos tão ricos. Eu acredito que está todo mundo aí, porque a galera, ela curte, eu conheço essa turma aí, e eles gostam de conteúdo, entendeu? Eu sempre tento trazer bastante conteúdo. Quando chegou nessa pauta de, tipo assim, atualidade e internet, sabe, a campanha no hoje, eu me senti mais seguro em te convidar, porque você está aí dentro atuando, uma pessoa que está nessa formação, né? Porque faz tempo que eu não atuo tanto em campanha, então eu me senti mais seguro em te trazer para complementar, né? Então eu queria abrir esse espaço aqui para a galera, e já tem a Dani falando aqui, ó. Qual é o maior desafio no marketing? Qual o seu maior desafio? Qual o maior desafio dele no marketing? No seu caso, seu, né? No marketing político, né? Enfim, olha, eu acho que tem um negócio super interessante, assim, que me move, e que é a história do marketing político. O marketing político, cada campanha é diferente da outra. Cada campanha tem coisa nova, cada campanha... Quem imaginaria hoje que a principal rede... quem imaginaria 4 anos atrás que o Orkut, 5 anos atrás, que o Orkut ia acabar, por vez, sepultado, né? Quem imaginaria que hoje o Facebook já não é a melhor rede de propagar conteúdo, que é uma migração para o Instagram?
né? TikTok. Quem imaginou há 2 anos atrás que existia o TikTok? Então, assim, o desafio do marketing, não só do marketing político, mas eu posso falar mais do ponto de vista do marketing político, é você aprender todo dia. Se você ficar 6 meses ausente do que está acontecendo do comportamento de rede, né, das pessoas, tal, você está liquidado, né? Então, assim, essa constante atualização, eu acho que é um negócio que é bem desafiador, sabe? É algo assim que eu considero, obviamente, que cansa, que dói a cabeça, que as pessoas precisam, é, quer dizer, eu estudo quase todo dia, né? Estudo no sentido assim, de ficar antenado, o que está acontecendo, vou buscar na internet, assisto uma live, assisto um programa, leio um artigo científico, busco conversar com colegas. Então, essa atualização, ou você está dentro, ou você não acompanha, sabe? Assim, isso é para tudo, né? Não estou falando do marketing político, né? Estou falando do marketing, que muitos de vocês nem vão trabalhar com marketing político, né? Vão trabalhar com marketing, que é o que vocês estão se especializando, mas pensa que isso pode ser transferido para qualquer esfera, né? Quer dizer, como é que eu vou vender alguma coisa se eu não sei qual é o canal que eu tenho com as pessoas, né? Hoje em dia se fala muito em abrir canal novo para aumentar o lead, né? Os leads, né? Assim, então, eu vendia só fisicamente. Hoje eu vi um case, por exemplo, nesses estudos que eu estou falando, eu vi um case hoje que foi super interessante, assim, que o cara, por exemplo, olha para você ver que loucura isso, né? Não tem nada a ver com marketing político, mas acho que faz parte para ilustrar isso que a gente está conversando. Um cidadão resolveu, então, ele percebeu a necessidade que as pessoas não estavam lavando mais carros. Né? Tinha diminuído demais o movimento nos lava-jatos, porque as pessoas não queriam mais pegar o carro, ir no lava-jato e nesse caminho, entregar o carro para alguém lavar o carro, ele ter contato com essa pessoa e ter que voltar para casa, e aí, enfim, né, essa questão de biossegurança mesmo, né, de máscara, de encostar nos outros, tal. Bom, o que esse cidadão descobriu? Ele começou a ver o seguinte, eu vou levar o carro, vou pegar o carro, vou levar o carro no lava-jato e devolver para essa pessoa. E ele começou a fazer isso e teve bastante adesão, e esse cara começou a ter muitos clientes. As pessoas não queriam sair de casa, mas queriam lavar o carro. Só que o detalhe, isso aí não é novidade para ninguém, pegar o carro e fazer o delivery. Sabe qual que é a novidade? O cara não tinha lava-jato. Nenhum lava-jato. O serviço dele era só oferecer o motorista. Ele só pegava o carro, levava no lava-jato mais perto da casa do cara, ele cadastrou um monte de lava-jato, então ele só levava da casa do cara para o lava-jato mais próximo, esperava lavar e devolvia. Ele não era dono de lava-jato. E ganhando dinheiro, né? Dinheiro. Então, assim, o que eu estou dizendo, a Uber não tem nenhum carro. É verdade. A Uber não tem nenhum carro. Pô, a, o Airbnb, que é o maior site de locação, né, o maior portal de locação de imóveis para curta temporada, não tem nenhuma casa. Tem nada. Na casa dos outros. É verdade. O maior site de venda hoje chinês não tem nenhum produto. Ele não tem só nenhuma loja física. é marketplace. Ele só agregou quem tem produto, anuncia no site dele e eles vendem para os outros. E quem faz a entrega é o quem vendeu, não é ele. Ele é só um portal. Então, assim, eu estou dizendo isso porque se você não perceber essas mudanças e não está antenado, em 6 meses você passa de o cara que entendia tudo para alguém obsoleto. Então, esse, para mim, no marketing, é o lance mais legal, sabe? Tem uma outra pergunta aqui da Monique, que ela está dizendo o seguinte, olhando para o lado mais frio do marketing, seria interessante nesse período fazer uma pesquisa se as pessoas da cidade estão mais apoiando o isolamento ou a abertura do comércio para direcionar o candidato em sua campanha? Tipo assim, fazer essa leitura, né? Eu vou tentar interpretar. Não, é que eu perdi mesmo. Deu uma falhinha, né? Uhum. Olhando pelo esse lado frio do marketing, né? Seria mais interessante nesse momento fazer uma pesquisa
para saber se as pessoas apoiam o isolamento ou a abertura, para direcionar isso numa campanha de algum candidato? Seria, tipo, interessante fazer esse... O que a gente estava falando antes era quando a pesquisa ela é fria, que eu estava chamando de números, né? Os números são frios, é a quantitativa. Então, para mim, saber se tem 30% que apoia ou 40% que apoia e 60% que não apoia o isolamento, ou enfim, o distanciamento, ou seja lá que termo que a gente queira usar, ou a retomada do comércio, ou que está. Esse número quantitativo, para mim, ele é um número que ele incorre no erro. Ele é insuficiente. Ele é insuficiente, a não ser que eu faça uma pesquisa e tenha 90% de gente querendo o isolamento, ou 90% de pessoas querendo a reabertura. Aí não tem dúvida. Agora, não vai dar isso. Não vai dar isso. Não tem unanimidade nessas coisas. Tanto não tem unanimidade que a gente tá vendo carreata para todo que é lugar de comerciante querendo abrir. Quer dizer, gente, o problema não é a economia. O problema é a pandemia. O problema é a pandemia, não é a economia. A economia tá ruim por causa da pandemia, não é o contrário. Entendeu a lógica do negócio? Se não tivesse pandemia, a economia estava boa. Então não adianta você abrir a economia se você não tratou a pandemia. É muito óbvio isso, entendeu? Só que é óbvio que as pessoas têm interesses. Então eu estou lá apertado no meu comércio, obviamente, eu entendo que você queira abrir, mas você acha que se você abrir vai chover de gente? É verdade. Sabe? Assim, não dá para confundir as coisas. O problema nosso hoje é a pandemia. A gente tem visto que a postura do Brasil, ela não está seguindo isso, né? Ela está achando que o problema é, tipo assim, tem que abrir, né? A própria postura do presidente está indo contra tudo isso daí, né? E essa enfim, né? Eu acho assim, eu gosto muito de analisar o que acontece, o olhar outside, assim, né, o olhar de fora, né, e aí você tem que aprender com as coisas, né, assim, diz que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né, então nós tivemos essa oportunidade, nós tivemos N países que tiveram a mesma coisa que a gente, que agiram de forma diferentes e que tiveram resultados diferentes, então a gente poderia ter olhado isso de forma muito clara, sabe? Nós tivemos vários países, a Europa inteira, né? A Europa inteira foi afetada. A China primeiro. Eu vi você falando sobre o caso de Portugal, né? Que você morou lá há muito tempo. Né? Então, Portugal foi uma coisa fantástica, né? A postura, né, deles lá e como eles estão saindo desse patamar lá. Né? E o mais interessante, eu estava comentando aqui do artigo que eu escrevi ontem, terminei ontem, né? E deve ter ido para foi para publicação, deve ser publicado nos próximos dias, mas olha o exemplo da China. China é epicentro, onde tudo iniciou, lá em Wuhan. Gente, iniciou lá, eles tiveram, primeiro, uma negação em relação à ciência, em relação à doença, depois eles tiveram que calar um médico que descobriu e alertou. Isso repercutiu muito mal na reputação da marca do país. E eles ficaram, tanto é que as pessoas chamavam de vírus chinês, começaram a ficar indignados com a China, como é que a China tinha feito isso e tal. Agora, pensa só, em menos de 20 dias, eles forneceram equipamentos, forneceram médicos para ir para a Itália e abriram todas as pesquisas que eles tinham em relação e mudaram por completo a imagem que eles tinham no mundo afora. Agora, dá uma olhada no que os Estados Unidos está fazendo e no que nós estamos fazendo, em termos de imagem. Não quero aqui falar de política, se eu concordo ou se eu não concordo. Agora, numa crise que é sanitária, de saúde, você negar ciência, você tomar decisões que é para ir para o meio da galera, é para pedir para abrir comércio indiscriminadamente, quer dizer, hoje eu vejo muito claramente que os gestores, e nós estamos falando de imagem, de reputação, que os gestores que tomaram as decisões baseadas em informações dos órgãos de competência de saúde, que estão flexibilizando na medida que podem, que estão isolando conforme determina, com quantos casos, que tem hospitais, que tem tantos leitos, que não sei o quê, que estão cuidando das pessoas. Enfim, esses são os gestores hoje que eu tô vendo que estão se saindo melhor. E era difícil?
Na minha visão de assessor de profissional de marketing, não, porque era uma necessidade que todo mundo estava sentindo. Você manja aquela história do avião, que você fala assim, você tá dentro do avião, aí o avião não decola. Aí todo mundo fica puto. Porra, tinha horário lá para cumprir, não sei o quê, não sei o quê, agora eu vou atrasar e não sei o quê, tal, tal, tal. Aí todo mundo começa a reclamar e de repente vem a comissária de bordo e fala, gente, é o seguinte, nós vamos atrasar mais 15 minutos porque o problema é numa turbina e nós não podemos voar com a turbina sem funcionar. Aí todo mundo fica quieto. Opa, não, peraí, não, a turbina não. Então, se não dá para voar com a turbina tá com problema, é melhor arrumar a turbina do que a gente voar com a turbina estragada. Acabou o atraso de todo mundo. Acabou o atraso de todo mundo. Né? Ou então pior, né? Pedir o pessoal escolher. Fala assim, ó, o nosso piloto certificado, ele tá com problema, não vai vir. Vocês aceitam sair agora com um piloto que estagiário, que tá hoje? A galera não vai aceitar, né? Então, para assim, pimentar o assunto aqui, eu acho que você meio que respondeu aí já. O Vinícius perguntou aqui, com essa pandemia, nosso presidente não está levando a sério o que a maioria das pessoas pensam. E pensando somente nele, o que você acha disso? cara, eu tenho uma ideia assim, eu de fato, eu não acredito que existe bobo que chega a ser presidente da República. Sabe, assim, eu não conheço nenhum cara que é bobo que chegou lá, não, da história toda, sabe? Então, assim, a campanha, se a gente for analisar a campanha foi uma campanha extremamente vitoriosa, porque, enfim, deu liga com o sentimento daquele momento, seja pelo anti-esquerda, anti-PT, seja por aquela necessidade de fazer justiça, de ser honesto, de, enfim, transformar o Brasil, enfim, aquela produto de marketing, produto de marketing que foi vendido, como todas as campanhas são, tem influência do marketing. Ok. Presidente eleito. Eu duvido que não tenha pesquisa. Eu duvido que não tenha pesquisa. E tem algumas características que são muito marcantes ali, sabe? Se você for ver que ele 30%, que é o que tem de aprovação hoje, da gestão do atual presidente, um montante que permite qualquer um ir para o segundo turno numa eleição presidencial. Então eles mantêm esses 30% há muito tempo. Pandemia comendo solda, tem 30% de voto ali, tem 30% de apoiador, 30% assim. Pessoalmente, eu tenho a minha opinião, mas eu não estou aqui para falar pessoalmente. Pessoalmente, enfim, gosto ou não gosto dele. Mas eu acho que ele ainda está, e aí fez manobras políticas, é preciso entender o contexto político e a forma de administrar, fez conchavos políticos, manobras políticas para garantir que ele fique ali com os 30% dele. Então, o centrão, né, que a gente chama de centrão hoje, embarcou dentro do governo e não tem impeachment hoje. Não tem condição nenhuma de fazer impeachment. Então, eles lidam bem com os números, fazem pesquisa, não tenho dúvida disso. Não é à toa, demorou demais, não sei se vocês acompanharam, demorou demais para os veículos de comunicação decidirem não ir lá na frente do Palácio da Alvorada. Gente, todo dia de manhã os caras chegavam lá, o presidente mandava o repórter calar a boca. Ah, não vou responder não, cala a boca. Ah, não sei o que, não, cala a boca. Quer dizer, por que estão indo lá? Então, a estratégia do presidente era o seguinte, o pau quebrando todo dia de manhã. E por que era de manhã? Porque durante o dia inteiro a imprensa ficava repetindo que ele tinha mandado alguém calar a boca. Cortina de fumaça. A pauta quebrando, gente morrendo, não sei o que, não sei o que. E o cara falando ali, repetindo que ele tinha que calar a boca, que não sei o que, não ia responder, não sei o que era uma... Enfim. Então, assim, tudo é estratégico, não tem mais criança nessa brincadeira. É uma leitura interessante, porque até eu mesmo eu achava que, tipo assim, ele estava muito mal assessorado, né? Então, o Vinícius concorda aqui também, dizendo assim, ó, a assessoria dele está fraca, né? Uma pergunta dele. Mas por esse olhar aí teu, ela é muito maliciosa, então... Cara, não tem jeito de você pensar aí, sabe, Vinícius, Adriano e os demais. Não tem como você falar que a assessoria de um presidente é fraca. Ela pode tomar decisões erradas, pode tomar decisões que não estão agradando algum grupo ou outro, mas não tem jeito de você falar que o presidente ele pode ter o assessor que ele quiser.
Então, assim, não dá para você. Ele pode ter objetivos que não são os objetivos que nós temos como país, nós temos como eleitor, nós temos como. Entendeu? Aí ok. Porque hoje, é claro, nós temos 30% de gente que aprova e temos 70% que, digamos que, desaprova. Que não Mas estão alinhados, né? não estão alinhados. Mas não dá para você falar que o cara tem assessoria que é. Ah, não, aquela assessoria é feita. Dizer, não, tem equipe, tem empresa, tem tudo fazendo, monitoramento, né? Robotização. Eu cheguei a colocar para os alunos que, tipo assim, eu não acredito que tem alguém tão amador lá dentro que não está sabendo o que está fazendo, entendeu? O que eu acredito é que, tipo assim, ele tem alguém muito difícil de lidar, que é o que o Marcelo coloca aqui também, tipo assim, os tipos de ações sem pensar, né, entre aspas, dele, demonstram que é uma falta de inteligência emocional, né? Cara, mas imagina só, aquela reunião ali aquela reunião ministerial, para quem viu o vídeo na íntegra, e uma das partes mais marcantes que nós tivemos ali foi do ministro do Meio Ambiente, né? Que Sim. falava o seguinte: vamos aprovar as coisas, vamos passar tudo agora de regulamentação, porque o povo está discutindo o quê? Está discutindo pandemia, está discutindo declaração do Bolsonaro, tá dizendo, então, o Paulo Guedes no ministério está tomando N medidas que tá fazendo com que os bancos tenham mais lucro do que. Então, assim, é uma cortina de fumaça, sabe? Assim, o pau está quebrando lá fora, mas a lei ambiental está sendo totalmente reformulada sem ninguém saber. Os cargos do Centrão estão sendo distribuídos sem ninguém saber. Então, assim, não dá para também achar que é muito inocente, não, viu? Existe coisa que é, sim, uma falha, quer dizer, como é que você doma? Isso é coisa de candidato. Como é que você doma um cara daquele ali para não falar besteira, ou para não xingar, ou para não sei o quê, tal. Quer dizer, gente, na boa, não estou defendendo o cara não, até porque não é o meu preferido. Né? Eu tenho outras preferências, como eu acho que nós, na eleição passada, nós ganhou o candidato mais despreparado em termos de currículo. Sabe? Eu estou falando aqui de ideologia partidária, não, estou falando de currículo. Tinha Geraldo Alckmin, médico, gestor de um estado igual São Paulo. Tinha Henrique Meirelles, né, um ministro da Economia, um cara estudado, presidente do Banco de Boston durante muito tempo, currículo fora. Tinha Marina Silva, para quem gosta de ambientalista, para quem gosta de uma ex-senadora, tal. Tinha Ciro Gomes, que é um cara que já administrou Estado, um cara que tem a posição política forte, tal, mas tem experiência. Quer dizer, tinha um monte de gente, cara. O Haddad, é PT? Sim, é PT, mas olha, tira o partido. Professor universitário, prefeito de São Paulo, quer dizer, preparado, ex-ministro da Educação. Então, assim, eu não tenho essa. Eu não tenho essa ideia de que um candidato ele é inocente para chegar, sabe? Não, a ser presidente. Dificilmente. Bobo, não. Não, eu não acredito nessa teoria, sabe? Eu acredito que tem candidato difícil de lidar. Então você não consegue mandar um cara daquele não falar palavrão, porque, porra, ele é militar, a história é chucro, né, cara? Um cara que teve pouco estudo, ok, né? Tipo assim, do ponto de vista, o cara não é um gentleman, né? O cara não é um lord. Ok, tem as virtudes dele, tem tal coisa, mas assim, não dá para dizer que o cara é bobo, né? Uhum. O Euclides colocou aqui, ó, teve um prefeito italiano que mandou fazer uma propaganda onde diminuía a doença e incentivava o comércio. Como resultado, tiveram diversas pessoas que morreram, e ele disse que foi o maior erro que já aconteceu. Enfim, faltou uma assessoria para segurar ele, ou existe casos que o político ignora e passa por cima? Existem muitos casos, a gente tem que lembrar também o seguinte, o trabalho do profissional de marketing, ele é consultivo, né, gente? Então, se você quiser mandar na cidade, você vai lá e candidata e vira prefeito, Sim. né? Tem que ficar claro qual é a competência de cada um. O trabalho do profissional de marketing é, com as informações, apontar caminhos. Agora, a decisão não é do profissional de marketing, né? Você não vai lá, você não vai lá no consumidor final falar para ele comprar o sapato preto e não o marrom.
Você sabia que ele tinha uma necessidade de comprar um sapato. Você está apresentando vários tipos de sapato. Ou o seu sapato é marrom e mais bonito e mais confortável, tal, tal, tal. O eleitor também é assim. Não é você que vota, não é você que governa. Você é o elo dessas duas pontas. Então, assim, essa história do o profissional de marketing que manda em quê, né, gente? O profissional de marketing é um profissional de marketing. E vai dar caminhos, né, Jean, para coisa. Claro, né? Vai apontar, muitas vezes é escutado porque tem competência para fazer isso, e muitas vezes é ignorado se não souber justificar com fundamentação os caminhos que têm que ser tomados, né? É verdade. Jean, eu queria, tipo assim, te agradecer muito, cara. Nosso horário já, tipo assim, ultrapassou o que eu previa, né? Que eu não queria te incomodar todo esse tempo. Não, mas foi Mas legal demais. foi bacana, porque a conversa vai se desenvolvendo. Eu sei que é um assunto empolgante para você também. E a gente se aproveitou disso e deixar a coisa correr, né? Eu queria, tipo assim, em nome de toda a turma aqui, agradecer muito. Parece que tem uma última pergunta aqui que eu não quero deixar o pessoal aqui vai vendo que vai acabando e fala, não, deixa eu falar aqui. Você, como profissional, qual seria o seu posicionamento nesse momento para o governo? Alguém perguntou, a Dani perguntou, depois tem mais uma pergunta do Marcelo, que eu já vou falar aqui, ó. Pelo fato do atual presidente não ter tanto currículo assim para o cargo, a campanha de marketing dele foi muito bem feita, então, né? Tipo, ele está afirmando, assim, Eu vou começar respondendo de trás para frente. Vou começar essa resposta aí falando da campanha. A campanha foi bem feita. Campanha bem feita é a campanha que ganha. Ganha. Se você me falar assim, não, a campanha do Haddad foi bem feita, mas perdeu, né? Uhum. Então, assim, não dá para você falar que a campanha do Bolsonaro é uma campanha de sucesso, né? O cara virou presidente. Tanto que ele, tipo assim, nem foi tanto debate, nem tudo, né? Mas o cara utilizou o apelo que é o do momento e acabou chegando lá. Acertar a mão, né? Acertar a mão. Então, assim, campanha boa para mim é a campanha que ganha. Essa é a boa. É verdade. Ser vice em eleição, vice que eu digo segundo colocado, não significa nada. Era mais 4 anos e aí você tenta de novo, né? Agora, aí tem a Dani perguntando do seu posicionamento nesse momento. Você, como profissional, qual seria o seu posicionamento nesse momento para o governo? Dani, essa pergunta é a pergunta que vale 1 milhão. E eu vou te explicar por quê. Né? Essa pergunta ela é muito difícil para quem não tá com os dados que nós falamos durante a aula toda. Então, eu não tenho pesquisa hoje que me embase a tomar nenhum tipo de decisão ou que não fosse achismo. Tudo que eu falar aqui, falar assim, não, eu acharia que ele tal, eu acharia que não sei o quê, é um puro achismo e eu, como profissional de marketing, não posso fazer isso. O que eu prego hoje como profissional de marketing é que eu tomo decisões baseadas em informação. Então, assim, eu não vi nada de pesquisa qualitativa, sobretudo, para dizer, não, o Bolsonaro tem que tomar essa decisão. Porque eu também não sei qual que é o objetivo dele. O objetivo dele pode ser segurar esses 30% até no final. Até no final. Até passar a pandemia, até passar não sei o quê. Quando a Dilma caiu, ela tinha 8%. Né? Agora, eu tenho uma suposição que vai... Não é de posicionamento, não. Eu tenho uma suposição de dificuldade que ele vai passar. Se você analisar todas as campanhas eleitorais que o Brasil teve na época democrática, a troca, a alternância de poder, ela se deu quando a questão prioritária era a crise econômica. Então as pessoas suportam tudo, mas não suportam ficar sem dinheiro. Então, quando a crise econômica ela é muito forte, as pessoas tendem a achar um culpado. E o culpado imediato de uma crise econômica, que está ruim para todo mundo, porque a crise econômica é igual gasolina, quando está cara para todo mundo. Todo mundo reclama. Então, quando a crise econômica é geral, a primeira instância de reclamação é a do governo. Por que o governo não está ajudando? Por que o governo não está conseguindo? Por que eu estou com menos dinheiro? Por que eu não estou conseguindo trabalho? Por quê? Porque o governo não está fazendo. Né? Nós temos essa relação com o governo que ela é muito paternalista ainda. Nós esperamos tudo do governo. Todos nós. O Marcelo está colocando aqui,
Por isso ele estaria tão focado na economia, imagino eu. É claro, não tenha dúvida disso, entendeu? Não tenha dúvida que a preocupação hoje dele, seguinte, gente, vamos pensar aqui na boa, assim, sem hipocrisia nenhuma. Quem morreu vota? Essa leitura é verdade. Assim, não, ok. A família de quem morreu vota, ok, concordo. Mas a família de quem morreu perde o cara, mas se economicamente estiver ali conseguindo lutar, conseguindo, não sei o quê, você tem uma chance. Agora, pensa numa família que teve um óbito e que está fudida economicamente. Você acha que esse cara fala bem do governo? Chance é zero. Então, hoje a preocupação do governo é botar grana na mão de quem está ali, diminuir o desemprego, é criar assistencialismo, é dar R$ 600 por mês durante 3 meses, durante 4 meses. Se tiver que botar mais, vai botar mais. A única coisa que não pode ser feita como governo é deixar a peteca cair economicamente. E vai cair. Eu vou te falar por que eu não acredito em impeachment. Primeiro, porque eles estão segurando os votos, né? Então, tudo que eles têm ali é para segurar os votos para não causar o impeachment. Agora, estrategicamente, pensando Jean, né, já que nós estamos falando de estratégica, se eu fosse de um outro partido de oposição, eu não queria impeachment, não. Eu não queria impeachment, não. Eu queria deixar deteriorar economicamente. Deixa amargar economicamente. Deteriora. Não tem possibilidade nenhuma de alguém se sustentar frente a um governo de país quando economicamente está tudo fodido. E por um outro lado, esse 30% dele que já é tipo os seguidores assim meio ferrenhos, se acontecer mesmo o impeachment, ele acaba tipo se sustentando a imagem de mito mesmo. Exatamente, né? E assim, antes do impeachment, né, que foi injustiçada e fica aquela vítima, foi golpe. Antes do impeachment, dá para ele escrever uma carta bem nacionalista e pedindo demissão, né, pedindo a exoneração do cargo, renunciando o cargo, né, dizendo que os meios de corrupção não deixaram ele governar, que é insustentável, não sei o que. Getúlio fez isso e deu um tiro na cabeça. A imprensa faz isso, aqui. O Getúlio Vargas fez isso, deu um tiro na cabeça, deixou uma carta e deu um tiro na cabeça. Então, assim, gente, não tem criança nesse jogo, não tem inocência nesse jogo. Então, assim, a gente precisa entender isso, não tem inocência por parte de quem é candidato e quem chega nesse nível de poder, e não tem inocência também do eleitor. O eleitor sabe o que ele está fazendo, né? É verdade. Jean, eu queria então, cara, agradecer demais você, sabe? Foi muito enriquecedor, a galera já tá comentando que foi, tipo assim, fogo no parquinho tua fala, foi muito massa, entendeu? Foi, tipo assim, enriquecedor pra gente, construiu, tipo assim, o nível que eu queria, assim, até além, né, do nível da discussão que a gente aprofundou aqui. Vai ser palco de discussão para as aulas aqui, a gente vai citar o seu nome. Eu queria que você desse uma palavra final aí para a gente, tipo, agradecer, né, tipo, a tua presença aqui, né, e, tipo assim, deixa o seu contato, faz o que você achar pertinente nesse teu momento agora aí. Eu agradeço, André, tenho um carinho muito grande por você também, né, nós nos conhecemos há muito tempo, né, e cruzamos pouco na vida profissional, porque eu saí, né, muito cedo também, e fui morar em outros lugares, saí de Palmas, quando eu morei até a adolescência, e depois fui seguir meu caminho. Minha carreira profissional, ela é muito mais fora do Tocantins do que no Tocantins, né, eu voltei depois profissionalmente só para fazer campanha e nunca mais morei aí, né, mas te agradeço demais, é bom esses reencontros, acho que isso é o que também, nesse momento sobretudo nesse momento de pandemia que a gente está todo mundo afastado, a gente começa até a rever também os amigos que a gente deixou, as oportunidades que a gente perdeu, né? Eu me considero um cara feliz por ter os amigos que eu fiz, né? Do ponto de vista profissional, né, para a galera que assistiu aí, espero eu ter dado aberto a cabeça, né, sobre o marketing político. Acho que é um mercado, como eu falei, acho que é um mercado que tem
boas oportunidades para quem quer ingressar, né? É um mercado como outro mercado do marketing, né? Mas que dá oportunidades que não são só de 2 em 2 anos, ao contrário do que pode parecer. Nós falamos de marketing eleitoral, né? Nós falamos de campanha, mas o marketing político ele é permanente, e as pessoas, né, esses candidatos e políticos, eles já entenderam que é muito mais fácil fazer campanha permanente, perene, para construção de imagem, do que só lá, faltando 3 meses para a eleição, começar a fazer. Então, se vocês realmente gostarem dessa área e tal, tem um monte de coisa para fazer. Eu vou tomar só a liberdade de deixar ali o meu Facebook, o meu Instagram, enfim, é a mesma coisa, meu nome é D-J-A-N, Jan, e o sobrenome é Henneman, então, não Já sei te se... acharam aqui, já estão dizendo que já estão seguindo, já te marcaram, não sei o quê. Eu vou escrever aqui, galera. Assim, só para dizer o seguinte, não, Jan, eu fiquei com a dúvida, não, Jan, me indica algum livro, não, Jan, que não sei o que, tá, estou à disposição lá, se eu não responder na hora, demorar um pouquinho, eu respondo, enfim, eu quero é que todo mundo trace o seu caminho aí e seja feliz dentro da profissão que escolher, né? Se for no marketing, ótimo, melhor ainda, né? Vamos ser colega daqui uns dias. O colega já sinalizou, o Vitor aqui já sinalizou que a aula de hoje só aumentou a vontade dele de fazer pós-especialização em marketing político. Então, Show de só isso bola. aí, tipo assim, já para você já é um Ô, aplauso, né? louco, claro, isso aí vem para dentro. Se eu joguei uma sementinha, alguém pegou, já lá curtiu, né, o efeito. Então, Jean, fantástica a tua participação, cara, muito agradeço de coração, você é um cara assim que eu admiro demais. Todos vocês, a sua família, a gente tem um bom relacionamento aí, seu pai, seus irmãos, né, o Alex, todo mundo aí, mas você, putz, foi fantástica a tua participação aqui, agradeço muito, né, acho que a galera também gostou, né, então fica aí, gente, eu não sei se eu escrevi direito, são 4 N's no teu nome Isso, mesmo, eu né? vi ali, tá certo. Tá certo, eu acho que eu lembro lá da época do seu pai, lá quando a gente trabalhou junto no Sebrae. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite, sabe? Tipo, nós estamos abertos aí também, o que for contar, e tipo, gostaria de tipo, contar com você, porque é um profundo poço de conhecimento, apesar de ser muito jovem, mas a gente vê que você tem uma baita experiência na sua carreira, né? Tanto acadêmica quanto profissional, entendeu? Parabéns pela tua carreira, né? E só agradeço mesmo, entendeu? Mas Valeu. a gente, tipo assim, agradece e precisamos aí tipo, uma encerrada na aula, né, pra gente, vou colocar essa gravação para os alunos dispor lá, entendeu? E o pessoal tá falando que você tem que voltar de novo em algum outro momento, a gente não vai abusar dele não, mas no momento que a gente puder usar do conhecimento dele, a gente vai atrás, porque eu sei que o Jan é um parceirão nosso e vai estar sempre disposto aí para os amigos. Jan, valeuzão, cara, a gente não pode dar isso aí, pena que é virtual essa coisa, mas filé demais tua participação, irmãozinho. Valeu, gente, um abraço para vocês. Viu? Tá, gente? Obrigado vocês também pela aula hoje, tá? Foi bem bacana, e daí a gente se fala em outros momentos aí, beleza? Nosso convidado já se foi, eu vou colocar a gravação lá, valeu, sabia que vocês iam gostar, né? Eu vou colocar a gravação para vocês lá depois, para a gente vai ter pano para manga, nós vamos falar sobre essa aula aqui, umas 3 aulas para frente. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite para vocês, aula top. Vou gravar ela aqui, vai subir. Amanhã vai estar disponível lá no YouTube, porque ele demora um pouquinho para ficar disponível, tá bom? Muito obrigado. Vou interromper a gravação aqui para não ficar muito comprido. Mas